Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando as cartas de Pedro, primeira e segunda cartas de Pedro. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos falando, finalmente, do que termina o novo status, que vai até o verso 10 do capítulo 2, e já iniciamos também as exortações para a vida, que vai até o verso 12 do capítulo 3. Então, vejamos lá. Em relação a esse novo status, nós ainda temos que falar sobre o conhecimento. O que é esse conhecimento? O que Pedro tem a dizer a respeito disso? Por que isso? Esse conhecimento, ele assume um caráter de corporação, um caráter de grupo. O que é esse caráter de grupo? O grupo agora, os fiéis, os crentes no Senhor, são tidos como raça eleita. O que ele quer dizer como raça eleita? Ele quer dizer como um povo. É um povo novo, uma nova raça. Não é de judeu, não é de gentil. Eles assumem uma nova representatividade. Eles assumem privilégios e as promessas que estavam no Antigo Testamento. Então não é mais gentil, não é mais judeu, é uma raça eleita, é uma outra raça, um outro grupo de pessoas. E este grupo de pessoas, eles assumem uma posição de sacerdócio. Sacerdócio por quê? Porque são eles, ou seja, nós, que abençoaremos todos os povos como um sacerdote faz. Neste sentido, existe ainda um sumo sacerdote, porque no judaísmo existia então os sacerdotes, mas existia o sumo sacerdote. No nosso caso, nós somos sacerdotes, mas Jesus é o sumo sacerdote. É ele que assume esta posição de sacerdote supremo. Mas não é só um sacerdócio, é um sacerdócio real. Por que ele é dito real? Porque ele está aqui servindo ao Rei da Terra. É uma raça eleita, um sacerdócio real ou nação santa. A Bíblia fala várias vezes, sede santo porque eu sou santo. A gente falou de santificação agora há pouco num vídeo anterior. Então, a nação como um todo, ela é caracterizada pela santidade. Buscar a santidade, buscar a separação. Nós não somos mais deste mundo, apesar de estarmos neste mundo. E uma coisa super importante, bastante interessante, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos comprados, não a preço de dinheiro, não por ouro e por prata, mas nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. A finalidade deste conhecimento é proclamar as virtudes de Deus. Qual virtude de Deus nós estamos falando mais especificamente? A vida e a obra de Jesus. Esta é uma das maiores virtudes. A misericórdia e o amor que foi demonstrado por nós na vinda e no ministério de Jesus, que é a salvação. E esta salvação, Pedro fala de passar das trevas para a luz, ou seja, aquela escuridão religiosa, aquela escuridão moral, aquela corrupção, aquela pecaminosidade
pecaminosidade, aquele obscurecimento, aquela vida tenebrosa e escura que o pecado causa, agora vai ser dissipado. Por quê? Porque Jesus regenera os seus e os conduz para a salvação. Duas coisas o povo não era, duas coisas eu e você não éramos, e agora nós somos por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo. Nós não éramos povo de Deus, não éreis povo. Então, lá em Oséias 1:9, se o amado lembra, nós já fizemos um vídeo ou vários vídeos sobre Oséias e nós explicamos os nomes dos filhos de Oséias. Um deles se chamava Não Meu Povo, ou Antes Não Povo. Então, antes nós não éramos povo. Nós éramos gentios, nós éramos outros povos. E agora estamos todos conclamados, fomos chamados debaixo da graça e da salvação de Deus. Agora somos povo, povo eleito, a gente acabou de ver, e que estamos nesse tempo do fim, mostrando, inaugurando esse tempo do fim, porque o fim já está próximo. Segunda coisa que nós não éramos favorecidos. Oséias tinha um outro descendente que era chamada de Lo-Ruamah, que significa desfavorecida, sem favor. Ora, a partir do momento que nós fomos salvos, nós deixamos de ser desfavorecidos e passamos a ser favorecidos, abençoados. Então, antes não éramos povo e agora somos. Antes não éramos favorecidos e agora somos. Isto tudo já estava no profeta Oséias. Se você não leu, leia. Ele tem 3 filhos e os nomes dos filhos são emblemáticos, são representativos do povo que vai se tornar o povo de Deus. As orientações que Pedro, Paulo, os apóstolos, as orientações que o próprio Senhor deixou para nós são, em verdade, um conjunto. É como se fosse um código. É um código social. É como nós devemos agir. É um código doméstico, como nós devemos ser. E o exemplo primeiro, o mais importante de todos, é o de Jesus. Jesus é o modelo. Ele é fundamento de todas aquelas regras éticas, morais do cristão. Ele é um modelo vivo, porque ele veio para cá e mostrou para nós em vida como deveríamos fazer. Um novo modo de vida num novo mundo que Deus estava inaugurando com a vinda de Jesus. E aí a gente pergunta, mas com tanto problema, com tanta perseguição, com tanto caos, por que eu preciso buscar o bem? Por que eu preciso fazer o bem? Por que eu preciso seguir esse código social? Por que eu preciso seguir o exemplo de Jesus? Se eu sou perseguida, se as pessoas fazem mal para mim? A resposta para isso é o próprio Deus. Deus é o fundamento da ética. Deus é o fundamento da moral. Deus é o fundamento da justiça, da sua santa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, para que nós sejamos em comunhão com Ele, para que nós sejamos abençoados por Ele. Pedro fala também que estas pessoas
elas eram peregrinas, forasteiras. Ele usa duas expressões aqui em grego, porque a escrita foi feita em grego. Lembrem-se que ele falava aramaico, que é uma língua parecida com o hebraico, mas a escrita foi feita em grego. E em grego, paroikoi quer dizer peregrinos e parapedemoi quer dizer forasteiros e visitantes. Vejam que a tradução, ela às vezes não faz justiça ao que a palavra original quer dizer. O que eram esses peregrinos? O que eram estes forasteiros viajantes? Eles eram estrangeiros que podiam não estar residindo num determinado local. Eles eram uma classe de pessoas que, apesar de estarem habitando o local, eles não tinham direitos, não tinham nenhum respeito por eles. Eram gente que se detinha num lugar por um certo tempo, mas que não era residente. E, portanto, estes peregrinos e forasteiros, eles não têm direito nenhum. Hoje, quando a gente fala, é um peregrino, está passando por aqui, é um forasteiro, ele está morando temporariamente por aqui. Todas essas pessoas têm direitos. Não interessa se ele está passando ou se ele mora temporariamente. Ele tem os mesmos direitos das pessoas que residem ali, das pessoas que habitam ali. Naquele tempo, os peregrinos e os forasteiros não tinham estes direitos. Então, nós estamos sendo comparados, nós os cristãos aqui por Pedro, estamos sendo comparados a peregrinos e forasteiros. Por que ele diz isso? Porque os cristãos daquela época, e se você observar bem, os de hoje em dia, eles são duas vezes marginalizados. Uma vez como ente social, como uma pessoa do lugar que não tem direitos, e também como cristão. Ou seja, o seu posicionamento tira deles ou tirava deles direitos. Eles eram perseguidos pura e simplesmente por serem cristãos. Não é muito diferente de alguns lugares em que hoje nós temos que ir, onde hoje nós estamos, né? Em alguns lugares nós somos tratados no sentido de peregrinos e forasteiros que Pedro faz destas palavras. Ele fala que nesse sentido, essas pessoas deviam se afastar das paixões carnais, das paixões e obsessões dos instintos físicos. Por quê? Porque nós éramos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não habitamos aqui e não temos estes costumes que as pessoas do mundo têm. Então Pedro dizia, se afasta disso, você não é desse mundo, você é de outro mundo, você é de outra raça, você é de outra família. Paulo fala isso em Gálatas. Se o amado abrir a palavra lá em Gálatas, ele fala isso, que a carne luta contra o espírito. O que ele quer dizer com isso? O que Pedro está falando e o que Paulo está falando? Pedro está falando aqui, Paulo está falando lá em Gálatas. Eles estão falando de uma batalha interior, da briga dentro de nós mesmos, entre o que é certo e os prazeres, as paixões da carne, os instintos físicos que nós ainda temos. Ele fala que a divisão causa uma quebra, um esfarelamento, uma desintegração da personalidade. Então, quando nós
nos comportamos em divisão, brigando, discutindo, essas coisas todas, isso faz com que a nossa personalidade perca em valor. Nós devemos nos tornar instrumentos que, quando as pessoas olham para nós, quando olham para o nosso comportamento, eles reconheçam o agir de Deus em nós, no mundo, no nosso comportamento. E assim as pessoas olhando isso, nós como sendo embaixadores de Cristo, como sendo representantes desse novo modo de vida, porque ele está falando de exortação para a vida, nós também, estas pessoas sejam levadas a glorificar a Deus em suas vidas. Tanto esta briga entre carne e alma está representando aqui, essa divisão está representando aqui a velha criatura, o pecador e a nova natureza do cristão, o novo ser. As duas inclinações que nós temos dentro de nós, em fazer o certo, em seguir os mandamentos, seguir as orientações e fazer aquilo que a sociedade hoje faz, sem respeito, sem cuidado, sem nenhum tipo de glorificação ao Senhor. Então, essas duas naturezas brigam dentro de nós, elas lutam para se impor, e o nosso comportamento vai ser o quê? Ele vai ser exatamente o comportamento de quem está ou fora ou dentro da família de Cristo. E é por isso, por esse comportamento diferente da sociedade, né, que nós nos recusamos a participar desses costumes, é que os cristãos e nós, hoje em dia, somos vistos como um corpo estranho, uma coisa estranha, uma gente sem... eles não entendem por causa do nosso comportamento, de como nós agimos. Eles se recusam a interpretar isto como uma coisa boa, ou seja, se eu não faço o que o costume da sociedade faz, então eu não presto. Não, nós temos que ser reflexos de Jesus, reflexos de Deus, nos recusando a participar dos costumes errados, dos maus costumes da sociedade onde nós estamos. O cristão, ao contrário, ele deve praticar boas obras. Bem, em grego, quer dizer ágatos. Amor quer dizer ágape. Então, o bem, as boas obras e o amor são coisas muito correlatas, muito parecidas. Nós só faremos o bem se nós tivermos amor. Então, nós só faremos ágatos se nós tivermos ágape. Bem igual a amor. Fazer o bem é viver em conformidade com aquilo que Deus deixou, seja nos escritos, seja nas palavras de Cristo. É viver segundo a vontade de Deus. Fazer o bem é amar o próximo. Ágatos, ágape. O amor ao próximo, o amor a Deus. É uma conduta que Pedro entendia como uma conduta missionária. A visitação aqui que ele está falando, né? Nessa passagem ele fala de uma visitação. A visitação é a graça que foi trazida pela presença de Cristo no mundo. É um evento escatológico, é um evento de final de tudo. Escatologia é o estudo do fim. Então o fim é este, o retorno, é a volta de Cristo. Então aqui nós estamos falando da primeira visitação, que é a visitação da graça. A segunda visitação não é a visitação de graça, é a visitação de juízo, de julgamento. Os não cristãos serão visitados
por Deus. E eles vão ter a ocasião de glorificar e reconhecer a Deus. E se eles não fizerem, lembre-se do vídeo passado, quando nós falamos da pedra de tropeço. A vida pública aqui é caracterizada por um comportamento. O nosso comportamento tem que ser um comportamento de bem-fazer. É colocar-se debaixo das palavras de Deus, é submeter-se aos ensinamentos de Deus, o que ficou conhecido como doutrina. A doutrina do bem, ou aquilo que é ensino que veio através da palavra de Deus, que ele o fez através dos seus profetas, através dos seus ensinadores e muito especificamente através de Jesus e dos seus discípulos. Essa submissão começa no processo em que tira-se a divindade, essa ideia de divindade das autoridades e das instituições públicas. Naquela época, os governantes, os príncipes, os imperadores, eles eram vistos como divinos. Então, desdiviniza, ou seja, tira o caráter de divindade dessas instituições. E a submissão aqui é uma submissão não porque eu sou obrigada a fazer, é por liberdade. Eu sou livre para fazer o que é colocado no mundo secular, né? Porque, afinal de contas, foi Deus quem colocou autoridade nessas pessoas. Lembre-se quando Jesus estava no seu julgamento, né? E Pilatos quis se impor, né? E ele disse: nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse lhe sido dada. Então, a exploração mútua aqui não é pregada, muito pelo contrário. Nós devemos nos submeter aos outros, no sentido de que eu tenho a obrigação de auxiliar os outros. É a vontade de Deus que eu esteja fazendo bem, que eu esteja auxiliando os meus irmãos. Então, não é por causa disso, não é por causa da divindade. Eles são divinos, então eu vou me submeter. Não, eu vou me submeter porque Jesus Cristo assim me dá a lição de ser auxiliar das pessoas, de ajudar as pessoas. Eu sou livre para isso. Eu sou livre para isso. É opção minha. Eu não sou obrigada. Eu tenho isto como opção, como lição de vida. As autoridades que eles estão falando aqui, rei, governador, né, ou seja, todos aqueles que exerciam algum poder. Lembre-se que Pedro está falando que não existe uma nova lei. Não é uma nova lei. A lei já havia sido dada. Jesus não veio romper com tudo isso. Jesus veio cumprir com tudo isso. A lei havia sido dada no Antigo Testamento. A Torá estava ali, o Pentateuco estava ali, os profetas estavam ali, os escritos estavam ali. O que é que Jesus veio fazer? Jesus veio cumprir toda a lei. Ele veio fazer de uma vez por todas o sacrifício por nós. Praticar o bem é fazer com que aqueles ignorantes que não prezam, que não têm respeito, que não têm comportamento de dignidade, sejam calados, sejam emudecidos. Então, emudecer a ignorância é isso, é fazer com que o cristão fazer aquela atitude que é uma atitude de bem, que é uma atitude de amor, porque nós fazemos parte de Cristo. Cristo fez isso enquanto estava aqui.
Ele foi criticado, ele foi xingado, ele foi vilipendiado, ele foi agredido. Em nenhum momento ele foi violento com as pessoas. Nenhum momento. Então, o que nós temos que fazer é essa cópia, é essa cola daquilo que Cristo mostrou para nós. Nós devemos agir de forma de juízo, de bom senso, de cuidado, de senso comum. Nós não somos insensatos. Os insensatos são aqueles que não aceitam as regras e as orientações do Senhor. A decisão de viver e de estar sumiço é vontade. Nós somos livres para isso, acabei de falar. Nós somos livres. A verdadeira liberdade, ela não tende para o mal. Muito pelo contrário. Ela tende para fazer o que é bom. O mal escraviza. Nós somos livres. A liberdade não é pretexto para nós fazermos algo errado e agredirmos as pessoas. Liberdade é relação entre uma pessoa e outra. Nós somos servos de Deus e nós somos, por isso, livres para servir em amor. Todos, o rei e os profetas, todos e o rei, eles eram os de fora. Então, quando Pedro fala aqui os de fora, ele está falando do rei e das pessoas, Então, para eles, que tratamento eu tenho que dar? Um tratamento de honra e de respeito. Eles são dignos, como toda pessoa é digna. Então, eu tenho que tratá-los em dignidade. É sinônimo de respeito, é sinônimo de consideração. E diante dos irmãos que são de dentro da estrutura, ou seja, da família, nós devemos agir com amor. E diante de Deus, nós devemos agir com temor. Amém, amados? Bons estudos.